Olá, o meu nome é Dev e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Long Game Podcast. Neste episódio vou-te dizer tudo o que precisas saber sobre este podcast e dizer-te porquê que a informação em que tu vais receber neste podcast, para além de ser diferente, é muito melhor do que podes encontrar por aí. Mas, primeiro que tudo, importa dizer que este podcast é sobre Forex, mas também irei abordar temas sobre investimentos e também educação financeira. A maior parte do conteúdo sobre Forex tu já encontraste, não é útil, é repetitiva e o mais importante é que não te dá os resultados que tu desejas. Mas posso dizer que certa parte da culpa é tua, porque tu continuas a seguir e a apoiar essas pessoas que usam o Forex para outros fins. Essas pessoas apenas te mostram os lucros, mas eles não te mostram as suas perdas. Eles apenas pretendem mostrar todos os setups em que a sua análise correu bem, mas escondem as análises que correram mal. Mas tu, como és iniciante, é normal que tu penses que isso é verdade. Tu ficas entusiasmado e motivado com a potencialidade que tu podes lucrar com o Forex. E a partir daí, tu decides ir para os teus gráficos, copiar as estratégias que tu vês por aí, até que tu descobres que os resultados não são tão iguais como os que te mostram. Começas a perder dinheiro, começas a ficar frustrado e muitos acabam por desistir. Foi por isso que eu criei o Long Game Podcast, para te dar respostas sérias, úteis, em que tu podes utilizar na prática. Mas eu sei o que tu deves estar a pensar neste momento. Deves estar a pensar, mas porquê é que eu devo ouvir este gajo? Bom, então deixa-me dizer-te quem eu sou. Como a maior parte dos traders, é normal começarem pela maneira errada. Mas, no início, eu não sabia nada de Forex e decidi ler um livro que se chama Baby Pip Scoop. Esse livro explica-te o que é o Forex e diz todas as ferramentas e técnicas, estratégias em que tu podes utilizar. Mas posso já adiantar que eu não utilizo nenhuma ferramenta e estratégia desse livro. A grande vantagem que me deu é que hoje sei e percebo porque é que essas coisas não funcionam e posso tomar a decisão que nunca vou utilizar essas ferramentas. Nessa fase, eu sentia que precisava de uma estratégia para começar a negociar Forex com o meu dinheiro e eu tirei um curso pago em que um trader me ensinou uma estratégia. Tudo parecia certo, estava numa fase confortável, até que depositei dinheiro numa corretora e comecei a negociar e a aplicar essa estratégia. Como podem imaginar, os resultados foram muito maus e eu decidi parar antes que destruísse a minha conta. Depois disso, fiquei outra vez no vazio e tive a brilhante ideia de entrar num grupo de sinais. Sim, aqueles grupos de sinais muito populares nos Instagrams, em que alguns traders, eles vendem um estilo de vida luxuoso e partilham as suas trades através de um grupo. Eu não durei mais do que 2 meses nesse grupo. Os resultados eram tão maus que eu decidi não continuar. Nessa fase, eu comecei a perguntar-me quais seriam as outras formas de negociar Forex. Há uma data de chicos espertos que utilizam todas as mesmas formas de negociar, mas quando eu as utilizo, isso não funciona. Será que existem outras ferramentas? Será que existem outros caminhos? Vamos ver, vamos pesquisar. E foi isso que fiz. E sim, existe outra forma. Existem milhares de indicadores criados para análise técnica, muitos deles criados este século e criados propriamente para Forex. São coisas que tu não podes dizer sobre as outras ferramentas que as outras pessoas andam a utilizar. Então as boas notícias foram que existe outra maneira para negociar Forex. As más notícias foram que eu teria que trabalhar muito, teria que testar estes indicadores. Em vez de sair e ir beber um copo com os amigos, uma coisa que eu gosto muito, ou de ver um filme ou uma série, eu ficava no meu computador e testava os indicadores durante 3 anos. Muitos deles são muito maus, mas tu quando encontras um bom indicador, tu tens algo muito, mas muito melhor que um RSI, linhas de tendência ou um estocástico. E, passado algum tempo, eu selecionei os melhores indicadores, juntei-os como um puzzle e criei algo que se chama um algoritmo. E não é assim tão assustador como parece. Todo o algoritmo é, por definição, um conjunto de regras que se tornam verdade antes de tomares a ação. Assim, se o meu algoritmo me diz para comprar, eu compro. Se me diz para vender, eu vendo. Se não tenho nenhuma informação, eu não faço nada. E, enquanto eu desenvolvia o meu algoritmo, eu aprendi sobre gestão de dinheiro e trades, como quanto devo arriscar por trade, onde deve ser o meu stop loss, onde deve ser o meu take profit. Assim juntei a gestão de dinheiro, aliada a uma boa psicologia no trading, com o meu algoritmo e consegui. E malta, aqui está a chave. Isto é porque é que me devem ouvir. Eu nunca desisti até chegar a este ponto. Também não estava satisfeito com toda a matéria que tinha aprendido. Mas se vocês quiserem chegar a 1%, vocês têm que esquecer Fibonacci, RSIs, Bollinger Bands, linhas de tendência. Eu sei que para alguns de vocês é muito difícil, porque estão muito habituados a essas técnicas. Mas no final, a vossa banca vai descontar a história real. O meu conselho
se tu pretendes fazer ganhos consistentes no Forex, esquece todas as trades por Fibonacci, esquece todas as vezes que o Stochastic e o RSI te dizem para fazer uma reversão. E já agora, eu falo com traders de todo o mundo. Muitos deles trabalham em firmas em que estão a negociar dinheiro de outros. E eles têm exatamente um objetivo, fazer ganhos consistentemente, ano após ano. Respondendo às tuas perguntas em que tu vais enviar-me através do meu Instagram, por mensagem direta, eu vou dar o meu melhor para esclarecer-te, na melhor e mais rápida forma. Não vou dar respostas convenientes e bonitas e irei completamente contra isso. Eu também tenho um canal de YouTube chamado Long Game por DF. No canal de YouTube eu falo sobre conceitos sobre Forex, também sobre gestão de dinheiro, trades, em que é um dos aspectos mais importantes no trading, mas para muitos não é um tema muito sexy. Também tenho uma playlist sobre análise técnica, em que falo sobre alguns indicadores que funcionam e outros que não funcionam, e também tenho uma playlist sobre psicologia no trading. Eu posso dizer exatamente o que deves fazer, mas isso não serve de nada se as tuas emoções continuam a prejudicar. Isso já aconteceu comigo também. Então, se tu escolheste outro caminho, faz-me um favor, subscreve este podcast e subscreve o meu canal do YouTube. Assim, os dias em que utilizavas ferramentas dos anos 70 terminaram. Os dias em que utilizavas estratégias desenhadas para falhar terminaram. Sejam bem-vindos a bordo, meus amigos. Vemo-nos no episódio 1.